feito barco à deriva em alto mar. Nos seus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos, fracassado. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando para todo que é o mais forte. O Deus tremendo. Ele quer te ajudar. Aleluias. E fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Oh Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Aplaude a Jesus. Deus abençoe nosso presbítero Jaime. Vou estar passando para o nosso pastor fazer as apresentações. Também já está passando nessa noite, pastor. Amém, irmãos? Está conosco nessa noite evangelista Walter. Acertei? Evangelista Walter. Congrega na mesma igreja? Isso, pastor? Eles congregam logo ali em Utinga, Santo André. Longe. Um trânsito facinho de chegar aqui. Vieram pela Salim Faramaluf, Dutra, só coisa boa. Ayrton Senna, tudo. Para nos trazer a palavra do Senhor. Evangelista Walter e pastor Arthur Bittencourt, filho do pastor José Bittencourt, presidente da igreja em Utinga, da Assembleia de Deus, e o pastor Arthur, presidente executivo também do Ministério de Utinga, ali em Santo André. Para mim, um prazer enorme receber esses dois grandes homens de Deus, sair de tão longe para nos trazer a palavra do Senhor aos nossos corações, aqui no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mesmo, nos sentimos honrados por receber vocês aqui. Amém, meus irmãos? Como é que essa igreja vai receber os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Devolvo a oportunidade dos nossos irmãos, logo em seguida já estará... Já vai fazer a oração? Já? Então vamos ficar de pé, meus irmãos, para ouvirmos a palavra do Senhor. Pastor
Antes do pastor, me permita, pastor, uma saudação pelo nosso evangelista, irmão Walter, estará nos trazendo uma saudação, logo em seguida faremos a oração e o pastor Arthur já estará nos trazendo a palavra do Senhor. Soldado na porta do quartel, está de plantão. Graças a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma honra estar aqui. Pela primeira vez, acredito que o pastor Arthur já esteve aqui com os irmãos. Não, né? Que bênção. Quero deixar, já que foi me dada a oportunidade, uma saudação, um texto para a igreja. Sabemos que vem coisa boa aí na palavra de Deus, mas eu quero deixar uma porção da palavra do Senhor também para o coração da igreja. Olha só o que diz Lamentações capítulo 3, a partir do verso 24, Lamentações, Jeremias capítulo 3, a partir do verso 24, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. E o verso 26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que texto maravilhoso. Sabemos que Jeremias ele aborda aqui 5 poemas, são considerados 5 poemas de tristeza, esses 5 capítulos aqui, que retrata uma trágica devastação, que ocorreu ali ao povo de Jerusalém quando os babilônicos invadem a cidade. E Lamentações é considerado um dos livros mais tristes da Bíblia. São fatos narrados de tristeza aqui. Mas é interessante que o profeta Jeremias, ele inclui dentro desse discurso, a partir do verso 21, a esperança. Ele inclui a esperança. E é interessante que ele nos dá 3 razões porque temos que ter esperança. E nós podemos ver que a partir do verso 22, essas razões aparecem. A primeira razão é que a ira do Senhor é por um momento e as suas misericórdias não têm fim. É o que está no verso 22. Ou seja, as misericórdias do Senhor vão além das circunstâncias, vão além das tristezas. A segunda razão porque temos que ter esperança está no verso 25. O Senhor é bom para os que o buscam. Então, precisamos ter esperança e buscar sempre o Senhor. A terceira razão, não mais importante do que as outras, é que o Senhor tem compaixão dos que sofrem. Que coisa maravilhosa, registrada aqui no verso 32. Se você se encaixa aqui dentro dessa palavra, o Senhor tem compaixão da sua vida. Salmos 37, verso 7 diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Então hoje é dia de você esperar no Senhor e descansar nele. Em meio às lutas, em meio às provações, em meio às dificuldades, tenha certeza, Deus está vendo e conhecendo a sua dor, irá trazer esperança para o seu coração. Ficamos também, o que está registrado em Romanos 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai em oração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, é longe, mas exímio pregador. Introdução, 3 tópicos, fechamento, conclusão. Em 5 minutos. Em 5 minutos, um esboço de mensagem. É uma pessoa hábil, já dá para ver isso. Parabéns, meu irmão. Discípulo é o melhor, sempre vem depois. É melhor deixar um gostinho de quero mais, não é verdade? Do que já vai embora, em nome de Jesus. Amém? Vamos se levantar agora, vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos aqui num simpósio, 2 semanas
mergulhados na palavra de Deus, o tema central do nosso simpósio, e hoje o pastor Bittencourt está incumbido de nos trazer a palavra do Senhor com o tema alicerçados na palavra. Alicerçados na palavra. E vamos desfrutar desse momento e ser alicerçados por Deus através da sua palavra. Vamos orar? Pai eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, podemos estar aqui na Tua presença, ouvir a Tua palavra, ó Senhor, cantar louvores, exaltar a Ti, ó Pai, como Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Agora, ó Senhor, através da Tua palavra, continua usando, ó Senhor, o Teu servo, nosso irmão Arthur Bittencourt, em Tuas mãos poderosamente, assim como sempre o fez, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Privilégio estar com vocês, uma honra pela primeira vez nesta casa de oração. Quero externar minha gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e também ao pastor Wagner e nossos companheiros aqui na minha retaguarda e pela ponte, pastor irmão Diego, não é? Que fez contato para que estivéssemos aqui e parabenizar a igreja por estar mergulhada neste simpósio da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que a Escola Bíblica Dominical ainda é a maior agência de formação de obreiros de toda a história. Obreiros leigos, claro, não dentro de uma visão acadêmica, técnica, mas são homens que aprenderam com Jesus e com os professores da Escola Bíblica Dominical a como melhor servir a Jesus no reino de Deus. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os professores, professoras e também alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. O diploma nós vamos receber das mãos do Mestre dos Mestres, Jesus, naquele dia, quando estivermos diante dele. Amados, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7, versículo 21, até o versículo de número 29. Por favor, mergulhados na palavra e alicerçados na palavra, diz a palavra em Mateus 7, 21 até o 29. Lerei na tradução Nova Almeida atualizada, mas peço que os irmãos acompanhem, não há muita diferença. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém. Meus irmãos, por gentileza, acadeirai-vos, dando glórias a Jesus. Deus seja eternamente louvado. Mergulhados na palavra, não se separa
a palavra de Cristo e não se separa Cristo da palavra. Sabe por que nós, como pastores, sempre orientamos o povo de Deus a vir na escola bíblica dominical, no culto de ensino, culto de doutrina? Para que você tenha mais contato com a palavra de Deus. Quem tem amor à palavra, proximidade com a palavra, comunhão com a palavra, tem amor por Cristo, tem proximidade com Cristo, tem comunhão com Cristo. Porque Cristo e a palavra são coisas virtualmente sinônimas. Ele é chamado de o Logos, a palavra. Cristo é chamado de o Verbo encarnado. Quer encontrar Cristo, você precisará necessariamente conhecer as Escrituras. Sabe o que acontece no nosso meio, e principalmente com aquelas pessoas que acabam se enveredando para uma religiosidade apenas externa? É porque não têm a essência da palavra e não conhecem a Cristo por isso. Porque quando você é um estudante da palavra, você demonstra que ama a Cristo. Há um pensador que disse que Cristo e a palavra são as duas maiores constituições e máximas constituições da revelação de Deus para o homem. Ou seja, Cristo é a palavra é Cristo. Por isso que você tem que mergulhar na palavra, para encontrar Cristo. Senão, o teu Cristo, quem é? O Cristo que nós servimos é o Cristo das Escrituras. É o Cristo da cruz, é o Cristo que encarnou, que tabernaculou entre nós, é o Cristo que venceu a morte, 36 horas depois ressuscitou com poder e glória, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo da igreja, é o Cristo da igreja primitiva, é o Cristo da doutrina, é o Cristo do ensino, é o Cristo da palavra. Spurgeon disse o seguinte, que normalmente uma Bíblia que está caindo aos pedaços pertence a uma pessoa que não está caindo aos pedaços. Se a tua Bíblia está caindo aos pedaços, de tanto que foi examinada, de tanto que foi manuseada, de tanto que foi estudada, normalmente uma Bíblia nesse estado revela a condição do seu proprietário. Não está caindo aos pedaços coisa nenhuma. Está em fortalecimento espiritual e em crescimento na fé em Cristo Jesus. Lutero, se não me engano, disse o seguinte: considere perdido o dia que você não leu a Bíblia. Ah, pastor, o que o senhor está falando? Quer dizer que eu posso fazer transações comerciais, transferências bancárias, Pix ali, fechar contrato, comprar, vender, comprar carro, imóvel, tudo isso. Nesse dia eu não li a Bíblia, é como se eu tivesse perdido o dia? Sim, é exatamente isso. Agora, se você fizer tudo isso e ler a Bíblia, aí você ganhou o dia. Considere perdido o dia que você não leu a Bíblia. Em que sentido? Eu perdi a chance e a oportunidade de crescer na graça, de crescer no conhecimento pessoal do Senhor Jesus. Porque quando a Bíblia diz em 2 de Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecimento ali não é um conhecimento intelectual meramente, é um conhecimento relacional, é um conhecimento pessoal. Isso significa, alguém disse assim, Deus existe? Você crê em Deus? Ele falou, não, eu tenho certeza que Ele existe. Eu conversei com Ele hoje. Eu tenho relacionamento com Ele, eu falo com Ele. Falo mais com Ele do que com os homens. Falo mais com Ele e dele do que com os homens. E a respeito dos homens.
Amados irmãos, nós não podemos apequenar a nossa vida a tal ponto de reduzi-la a meras conversas e diálogos no âmbito horizontal, de homem para homem, de mulher para mulher e coisa do gênero. Vamos engrandecer a nossa vida colocando Cristo nas nossas conversas com os homens, com as mulheres. Vamos agigantar a nossa vida quando nós realizamos conversas santas. Isto honra o Evangelho, isto honra a palavra, isto honra a Cristo. E neste texto, nós vamos chegar aqui para uma grande realidade, antes de falar da parábola dos dois alicerces ou a parábola dos dois construtores. O que Jesus vinha trabalhando no capítulo 5 e 6 e 7 de Mateus, é o compromisso que eu e você como discípulos devemos ter de tomar uma escolha certa e radical por Jesus e pelo seu reino. Jesus vinha falando no capítulo 7 sobre duas portas, uma larga, uma estreita. Falou sobre dois caminhos, um estreito e outro largo. Falou sobre duas árvores. Jesus falou sobre duas reivindicações. E Jesus também falou aqui sobre dois construtores. Um construiu a casa sobre areia e outro construiu a casa sobre a rocha. Mas eu chamo a tua atenção para este compromisso radical que devemos ter com Jesus, para a gente não virar religioso. Estar num ambiente religioso, mas não tem essência de compromisso com Cristo. Jesus nos alerta sobre dois perigos e duas alternativas inaceitáveis dentro do discipulado de Jesus para nós. O primeiro perigo é uma profissão de fé meramente verbal. Acompanhe comigo no versículo 21, ele disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está nos céus. O primeiro perigo é este, de uma confissão sem a prática, sem fazer. O primeiro perigo é este, dizer sem fazer. Olha, você pode sim dizer, confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, mas você também precisa fazer a vontade do Pai. Se você só diz que Ele é teu Senhor, mas você não faz a vontade dEle, está um perigo que você está correndo. Você está correndo um perigo, porque aí está tendo algum vazamento na tua espiritualidade, no teu cristianismo, de modo que esta profissão verbal, ela é meramente verbal, não tem essência, não tem fé genuína e autêntica. Portanto, algumas pessoas estão correndo um sério perigo e vivendo uma alternativa inaceitável por Jesus. Dizem, às vezes fazem até coisas impressionantes aos olhos dos homens. Você sabe que tem gente que faz muito, mas é porque ela tem uma finalidade: mostrar que ela sabe fazer, querer impressionar as outras pessoas, mas não estão fazendo as coisas com as motivações corretas no interior. E a motivação correta só Deus enxerga no coração de um homem e de uma mulher. Então é preciso mais do que falar, é preciso fazer a vontade de Deus. E Jesus diz exatamente isto, nos alertando: dizem, fazem coisas impressionantes, mas não fazem a vontade de Deus, que é o quesito essencial para entrar no reino. Então qual é a saída, pastor? A saída é: eu preciso dizer e eu preciso fazer. Dizer que Ele é Senhor meramente por dizer, não adianta. Agora, quando eu digo que Ele é, e eu faço o que Ele mandou, eu estou de fato vivendo a realidade do Evangelho e a graça de Jesus na minha vida. O segundo perigo que Ele nos ensina, Jesus, que devemos evitar, é o perigo de um conhecimento meramente intelectual.
Veja que o verso 22 diz assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, mas nós não profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Então Jesus dirá para nós, ou para estes que não vivem à altura do Evangelho: nunca conheci vocês. Jesus está dizendo assim: vocês dizem que me conhecem, mas eu não conheço vocês. Estes que vivem desta forma. Aqui o outro perigo está em dizer e não fazer, ouvir e não praticar. E o interessante é que Jesus dá o exemplo de dons carismáticos, dons espirituais, né? Profecia, expulsar demônio. É só coisa de gente de autoridade, né? É coisa de pentecostal. Isso aqui não pode ser praticado por irmãos tradicionais não, porque eles não creem nisso. Eles não creem em profecia, eles não creem na atualidade dos dons, são cessacionistas, não creem que expulsa demônios nos nossos dias, não creem em curas, em milagres. Então, normalmente, isso aqui é coisa que só pode ser vivido por quem pratica, entre aspas, aqui a fé pentecostal. Claro que não a genuína e autêntica, mas a falsa fé pentecostal. Porque quem se escuda atrás dos dons que são dados por Deus de maneira irrevogável, sem arrependimento, para achar que é maior do que os outros, está equivocado, está errado. E Jesus manda então nós tomarmos este cuidado para não cairmos na armadilha da hipocrisia. Não, eu faço muito e faço coisas até extraordinárias. Mas Jesus vai dizer para estes que vivem de uma maneira incoerente na fé: eu não conheço vocês. Vocês dizem que me conhecem, mas eu não conheço vocês. Eu não ouvi a voz de vocês todos os dias. Mas existe um povo que fala com Jesus todos os dias, que conhece de verdade Jesus todos os dias. E para estes, eu costumo dizer, John Bunyan dizia que a oração é o cajado de Deus que separa as ovelhas dos bodes. Quem é ovelha, quem é bode. Bode não ora, bode não fala com Deus, mas ovelha ora, ovelha fala com Jesus. Eu costumo dizer que quem ora, quem fala com Jesus todos os dias, não vai ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal e a iniquidade. Porque é impossível você ter uma vida de oração e ser um transgressor da palavra, um pecador irreverente das Escrituras. Não combina. Ou esta palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desta palavra. Ou a vida de oração te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da oração. Mas nós estamos aqui com esta finalidade de mergulharmos na palavra e colocar a nossa vida no verdadeiro alicerce, para que a gente siga vivendo de uma maneira agradável à vista do nosso Deus. Então, cuidado com o cristianismo superficial, o cristianismo só do domingo, o cristianismo sem raízes, o cristianismo de uma religião vazia, o cristianismo cheio de rituais, de formalismos, mas já não tem essência, não tem vida, não tem a simplicidade de Jesus, só tem a pompa, só tem o verniz, só tem a casca, mas não tem essência. Se Jesus estivesse no nosso meio, muitos religiosos iam ficar ofendidos com Jesus, porque Jesus se assentava na mesa com publicanos e prostitutas. E os fariseus ficavam irados: como pode ele comer com pessoas deste tipo? Jesus diz: eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim para aqueles que precisam de se arrepender. E eu vou dizer mais, Jesus disse: estes aí que eu acabei de falar, eles estão entrando no reino antes de vocês. Não é que Jesus não estava dando oportunidade para fariseu e religioso. Jesus gosta também de religioso. Mas é que o publicano e as meretrizes estavam crendo nele antes dos religiosos.
Mas o reino de Deus estava aberto. Jesus, olha, eles estão entrando antes de vocês. Então qual é o segredo? Olhar para Jesus, crer em Jesus, abraçar a Jesus, agarrar a Jesus, tocar nas orlas das suas vestes, caminhar com Ele, obedecer a sua voz, obedecer os seus mandamentos, ouvir os seus conselhos e a sua sabedoria, de maneira que a eternidade invada a tua vida e você siga na tua jornada nesta existência até os portais da eternidade. Compromisso é sério, irmão, não tem neutralidade. É para andar com Jesus mesmo. Meu amado, se algum ponto desta mensagem até aqui mexeu com você ou tocou no teu coração, adequa a tua vida ao padrão e o modelo de Jesus. Ajusta a tua vida, altera o teu comportamento, muda a tua conduta. Abracemos a este Cristo de poder, porque dele sai virtude, dele sai vida, dele sai amor, dele sai bondade, dele sai a justiça, dele sai a lei da retidão. Primeiro ponto que eu e você precisamos entender, quando agora entramos no aspecto da parábola dos dois construtores, ou dos dois alicerces. Nós estamos aqui diante de duas realidades, a obediência e a desobediência. Qual é a minha escolha? Qual é a tua escolha? Uma escolha radical. A parábola dos dois construtores tem como verdade central a obediência, como um quesito indispensável ao discipulado de Jesus. Um alerta contra o perigo de uma vida sem o alicerce correto. Uma é a casa da sabedoria, a outra é a casa da loucura. Porque o pecado é uma loucura, a desobediência é uma loucura. J.C. Ryle dizia que o pecado começa como uma teia de aranha e depois se transforma numa camisa de força. E aí, qual é o fundamento da minha casa e da tua casa? A casa da sabedoria é a obediência, a casa da loucura é a desobediência. A sabedoria constrói, a loucura destrói, a sabedoria segue a verdade, a loucura segue a mentira. A sabedoria alimenta, a loucura aumenta a fome e envenena. O pecado envenena. O pecado vai estendendo os seus tentáculos dentro da nossa alma. O mundo vai apelando, vai trazendo os seus ramos para tentar nos aprisionar. Mas maior é Deus e o poder de Deus é a espada do Espírito sobre as nossas vidas para quebrar as ataduras deste mundo contra a nossa vida. Esses dois construtores representam a vida de dois homens. O proverbista falou de duas mulheres em Provérbios 9, a casa da sabedoria e a casa da loucura. Jesus uniu estas duas representações. Interessante, Provérbios, duas mulheres. Aqui Jesus falando, dois homens. Jesus uniu duas mulheres, dois homens. Os dois construtores, usam os mesmos materiais. Usam a mesma planta. E o mundo não vê a diferença das duas casas. É assim até hoje, disse Warren Wiersbe. A planta era a mesma, os materiais os mesmos, mas ninguém vê a diferença. Como nós aqui, todos nós olhamos e parece que não há diferença entre nós. Mas Deus sabe qual é o fundamento e o alicerce da minha vida e da tua vida. Ambos os homens se sentiam seguros nas suas casas, assim como muitas pessoas também se sentem seguras em suas vidas. Mas esta vida, se não está alicerçada nos ensinos de Jesus, mais cedo ou mais tarde, esta casa que vive no alicerce de maneira errada, no fundamento errado, ela pode cair e a ruína será muito grande. Duas casas, uma intacta e outra arruinada. Dois construtores,
Um prudente, bom construtor. Nós vamos ver por que bom. E o outro construtor, insensato, mau construtor, malfeitor. 2 fundamentos: areia, falso fundamento; rocha, verdadeiro fundamento. Vamos falar aqui agora a única diferença entre as duas casas. Onde é que estava a única diferença entre as duas casas, irmãos? No alicerce, e não na aparência. Então, meu amigo, não venha com essa de aparência para cima da gente. Não venha com essa de aparência, de querer mostrar que sabe, que conhece, que faz. Não, aparência não leva a nada. Eu quero ver se tem essência, se a tua vida no dia a dia, você está obedecendo Jesus de verdade. Se você anda com Ele, se você vive o Evangelho, se você pratica os mandamentos. Agora, o impressionismo não cabe no nosso meio, o impressionismo não cabe. A primeira coisa a ser construída deve ser o alicerce. Uma casa começa pelo alicerce. Você não constrói uma casa pelo telhado, depois as paredes e por fim o alicerce. Não, é primeiro o alicerce. Era muito comum naquela época. E este foi o erro do mau construtor, que ele não teve esta previsão de construir uma casa sobre a areia. Também é mais fácil. Quem mexe com construção, engenheiro, sabe que a preparação para um alicerce demora muito mais do que a construção da própria casa. Porque imagine você, o bom construtor, ele foi cavando areia, cavando, até chegar onde? Na rocha. O mau construtor é mais fácil, vamos colocar aqui. Só que é comum, lá na região da Palestina, um lugar que você olha totalmente seco, mas quando chega o período das inundações, de repente vem uma enxurrada de água que você não sabe de onde, às vezes descendo com o descongelamento do Monte Hermon, vai descendo aquelas águas com as tempestades, e um lugar que você não sabia, era o leito de um rio. Era o leito de um rio. E aí o camarada que construiu sobre areia, não foi até um lugar sólido para colocar a sua casa. Na hora que veio a tempestade, na hora que combateram os rios, a casa não aguentou, porque não estava alicerçada no terreno correto, na base correta. O falso fundamento é o fundamento errado. E eu quero dizer que isto foi uma decisão do construtor. Este construtor imprudente, desobediente, construiu num lugar aparentemente bom, porém inseguro. Nem tudo que aparentemente é bom é seguro para a tua vida, é seguro para a minha vida. Nem sempre as boas intenções traduzem a vontade de Deus. Eu sempre costumo dar esse exemplo que eu aprendi com o escritor Tom Tinney. Ele disse que quando Jesus disse para Pedro e aos discípulos que iria para a cruz, Pedro se interpõe e diz: não, Senhor, nós não vamos permitir que o Senhor vá para a cruz. Jesus naquela hora percebeu que Pedro havia acolhido uma seta do próprio diabo e disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus tinha vindo a este mundo para ir para a cruz. Porque se ele não fosse para a cruz, nós não estaríamos aqui salvos nesta condição de hoje, nesta noite. E a intenção de Pedro parecia boa, mas não era a vontade de Deus. Nem sempre uma boa intenção é a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus passa por um caminho dolorido, por um caminho de resiliência, de resistência, de dor na alma, mas é preciso entender que maior é o projeto de Deus, ainda que passe pelo caminho do sofrimento, mas grande será a vitória e a concretização dos planos de Deus nas nossas vidas. E o que é interessante aqui, destas duas casas, é que Jesus não isenta ninguém da tempestade.
Todo mundo vai passar por as tempestades. A tua casa, seja da sabedoria ou da loucura, se você está vivendo de aparência, a tempestade também vai chegar. Se a tua vida está sendo construída no fundamento da palavra, da rocha que é Cristo, a tempestade também vai chegar. A diferença vai ser o resultado. A chuva pode até bater no telhado e os ventos na parede, mas a inundação ela vai para o alicerce. Por que Jesus fala aqui desses 3 tipos, Walter? Fala de chuva, de rios e fala também de inundação. Sabe por quê? Porque a chuva cai no telhado, os ventos batem aqui na parede, mas a inundação vai até o alicerce. Olha como Jesus é preciso aqui. O futuro da nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas estar fundamentado na pessoa sagrada de Jesus Cristo. Tudo aquilo que não foi fundamentado, nem sustentado em Cristo, vai desabar na tua vida. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito forte. Tudo na minha e na tua vida que não tiver fundamento e sustento em Jesus, vai desabar. Mas o que em minha vida e em tua vida estiver fundamentado em Cristo, sustentado em Cristo, não vai cair, não vai abalar, não entrará, portanto, em desuso, porque estará fundamentado no Senhor. É isso que Hebreus 12, 26 a seguir, lá o escritor aos Hebreus diz que existem coisas ainda que serão abaladas, até nos céus e na terra. Mas existem coisas que são inabaláveis. Quando você pega Hebreus 10, ou melhor 12, verso de número 28, não sei se dá para projetar aí, Hebreus 12, 28, o texto diz assim, ele vem trabalhando o escritor, coisas abaláveis que serão abaladas, mas existe um reino no qual nós pertencemos que não pode ser abalado. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. É por isso que você está aqui na condição de bem-aventurado nesta noite. Você e eu pertencemos a um reino que não vai abalar-se, é inabalável, e a nossa vida deve estar fundamentada no Rei deste reino que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em terceiro e último lugar, escolha o fundamento certo. Se a tua casa não caiu até agora, escolha o fundamento certo. Os fundamentos, amados, eles não são visíveis a olho humano, mas as tempestades revelam a natureza destes fundamentos. É por isso que você vê pessoas na igreja que de repente são abaladas, porque estão deixando de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. E na hora que a tempestade vem, revela a natureza do fundamento da nossa casa espiritual. Se tiver em Jesus, a tempestade virá sobre mim e sobre você. Não tem jeito, faz parte do pacote da vida. Você pode até envergar, mas você não vai cair. Você pode até, como a palmeira, vergar, vai até, toca o chão e volta, mas você não cai. Porque a tua vida está fundamentada nele. Ele é que te sustenta, é Ele que te levanta, é Ele que te ergue, é Ele que te edifica, é Ele que te fortalece, é Ele que te faz sobreviver, é Ele que te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. As duas casas, aos olhos desatentos, eram iguais. A diferença não estava naquilo que era visto pelos homens, mas naquilo que só podia ser visto por Deus. A diferença não foi vista até o momento que a tempestade chegou. Meyer Pirman disse que homens carnais consideram os ensinos de Jesus belos e até boas ideias, porém pobres em substância.
acham que os ensinos de Jesus são idealistas demais para este mundo prático. E estes homens carnais fazem este tipo de veredito, que na verdade são verdadeiros tolos, porque Jesus está ensinando aqui a como ter qualidade de vida na nossa existência humana. Porque o evangelho é simples, os ensinos de Jesus são simples. Eu estive agora, Walter, você sabe, em maio na Coreia do Sul, numa conferência missionária, e um pastor da Coreia ministrando lá, ele falando sobre o caso de Gideão e os 300 que iriam lutar contra milhares e milhares de soldados daquele conglomerado, aquela coalizão da invasão inimiga. E vocês sabem os 3 processos, eram muitos homens, depois saíram uma grande quantidade, Deus falou ainda é muito, e no final só ficou 300. E os homens que ficaram, nós temos que considerá-los como verdadeiros e corajosos, não é verdade, irmãos? Autênticos e corajosos. Porque eles não sabiam o que Deus ia fazer, o milagre que Ele iria fazer. E este pastor da Coreia, ele disse o seguinte, que o milagre é obedecer. O milagre é obedecer. A vitória é resultado deste milagre. O milagre é obedecer. Se tu obedecer, a vitória é resultado deste milagre. Se tu conseguir, pastor, mas é difícil obedecer. Mas é esse que é o milagre, é para obedecer. Se tu obedecer, a bênção é resultado deste milagre. Se você obedecer, a bênção, a vitória é resultado deste milagre. Se você obedecer, a cura é resultado deste milagre de obedecer a Deus. Portanto, gaste tempo e se esforce com Jesus. Trabalhe para Jesus. Jesus é o seu maior bem. Como está ou como foi construído o alicerce da tua vida? Se a tua vida der uma chacoalhada, uma mudada, se você perder as suas bases, se você perder o teu esteio de vida, se você perde o seu pai ou a sua mãe, o arrimo de família, como que você viveria? Como que você se comportaria diante dessa tempestade? Teve um jovem de 17 anos que perdeu tudo. Perdeu o pai, a mãe, perdeu os irmãos, foi vendido como escravo. Passou 13 anos sendo humilhado, mas Deus tinha dado um sonho, revelação para ele. Deus tinha um propósito para ele. E ele passou por 13 anos sendo humilhado, longe do convívio familiar, trabalhando para outras pessoas. Quando eram beneficiados por sua vida, as pessoas se esqueciam dele. Mas tudo estava no plano e no projeto de Deus. Davi me mandou hoje uma mensagem do Mateus Soares, que ele estava dizendo que lá na prisão, o padeiro e o copeiro, quando ele interpreta o sonho, interessante que aqui Escola Bíblica Dominical, Seminário, Simpósio, Escola Bíblica Dominical, tem pessoa que Deus trabalha com sonho, né? José deu 2 sonhos para ele, Deus deu 2 sonhos para José lá na adolescência. Na prisão ele tem que interpretar 2 sonhos, e depois com Faraó 2 sonhos, né? É um negócio, um mistério tremendo, né? Na vida de José. E ele interpretou o sonho corretamente e falou assim, quando você estiver lá diante de Faraó, você se lembra de mim, tá? Só que o homem se esqueceu de José. E o Mateus falando foi até interessante, que ele tinha que ser esquecido mesmo, porque o plano de Deus é que senão ele ia entrar na vaga daquele que morreu. Ele não seria o governador, mas precisou passar mais 2 anos para que na hora do sonho de Faraó, ele interpretasse o sonho de Faraó, e Faraó ficou procurando, bom, está faltando um governador aqui, quem é senão esse que tem o Espírito de Deus na vida? Então não reclame se alguém esqueceu de você, se você esperava a gratidão de alguém e alguém não te deu, está tudo sob controle, Deus sabe de tudo.
É melhor você ser esquecido por 2 anos e virar governador do que ser lembrado e virar copeiro ou virar alguma coisa ali, auxiliar de padeiro. Não é verdade? Então Deus sabe o que faz. Obedecer e praticar os ensinos de Jesus é o segredo para um caráter forte, para vencer as tempestades da vida. E o teste perscrutador do juízo vindouro. Obedecer e praticar os ensinos de Jesus é o teste para o julgamento futuro. Eu obedeço, Senhor. Quando Jesus chamar o teu nome, Ele vai olhar para você, você vai olhar para Ele, Ele vai te chamar pelo nome. E Ele não vai precisar falar assim para você, olha, se aparta de mim porque eu nunca te conheci. Não, esse aí eu conheço, falava comigo, conversava comigo. Ele me conhecia, Jesus não tem como se afastar de alguém que o busca, que fala com Ele, que clama a Ele, que pede a Ele, que tem relacionamento com Ele. Ele não larga esta pessoa. Ele não despede ninguém vazio daqueles que vêm até Ele. Ouvir sem obedecer é insensatez. Falar sem praticar é tolice. Não é suficiente conhecer a verdade, é preciso praticar a verdade. Então lutemos com todas as forças do nosso ser para nós obedecermos ao Senhor. Você viu aqui que o segredo para um caráter forte é obedecer os ensinos de Jesus? Lá na tua casa que você é provado, que você é modelado, é lixado, é confrontado, ou por teu cônjuge, ou pelos teus filhos, e você tem que manter o equilíbrio. É lá na fornalha da tua casa que você vai construir um caráter forte se você está obedecendo os mandamentos de Jesus. A nossa grande luta para obedecer e viver a vida cristã de maneira legítima e autêntica é nós, como disse um pastor, lutarmos para unir a nossa imagem pública da nossa imagem particular. Quando era isso que Jesus era. O que Ele era em público, Ele era em particular. Quando você une as duas imagens, você está vivendo de maneira santa, agradável e obediente diante de Deus. Agora, se eu sou uma coisa publicamente e sou outra coisa no meu particular, aí não dá certo. Aí é como os escribas e fariseus, porque Jesus, quando terminou essa mensagem, as pessoas falaram, que autoridade Ele tem, né? E essa autoridade não é como a autoridade dos escribas e fariseus. Porque eles ensinavam uma coisa e viviam outra coisa. Quais são os conselhos aqui? Peça ajuda do Espírito Santo para te dar poder para obedecer o Evangelho e os mandamentos de Jesus. Levante a sua mão por alguns segundos e peça ajuda do Espírito Santo agora. Peça. Vamos encher este lugar de intercessão. Peça. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu quero a tua assistência. Me dá poder para obedecer o teu Evangelho. Eu quero ter a minha vida alicerçada na palavra. Eu quero mergulhar na palavra. Espírito Santo, eu não consigo obedecer sem a tua virtude, sem a tua graça, sem o teu poder. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a adequar a minha vida, a remodelar a minha vida, a ajustar a minha vida, a resolver as minhas pendências. Me ajuda para que eu possa obedecer a Cristo, o amado da minha alma e o libertador poderoso do meu coração e da minha história. Empenhe-se em oração para regular a sua vida em harmonia com as palavras de Jesus. Peça isto a Ele. E por fim eu te dou 4 razões para você obedecer os ensinos de Jesus. Primeira razão, e aqui não é papo de religião não. A obediência a Cristo vai enriquecer a tua vida. Você vai ter riquezas na vida. Que é isso, pastor? Riquezas aqui, materiais? Não. Materialismo é um dos laços do mundo para tentar tragar o cristão, quando na verdade nós somos chamados como discípulos de Jesus para ser a comunidade da simplicidade. E não me matar para ter mais bens, patrimônio, para eu ter luxo, para ter uma vida confortável. Isso é outra coisa, isso é outro Deus.
Se você está atrás disso, o teu Deus é outro, chama mamon, dinheiro, mas o teu Deus não pode ser mamon nem o dinheiro. Se Jesus já aspergiu o sangue dele no teu coração, você é dele, tem proprietário e vai seguir a visão dele para a tua vida. Portanto, obedecer a Cristo enriquece a vida, vai te dar qualidade de vida. Sabe, você andar na palavra é a maior garantia de qualidade de vida para você. Em segundo lugar, a obediência torna a Bíblia mais preciosa para nós. Se nós somos a comunidade da simplicidade, eu vi lá um preletor na Coreia ministrando, ele ministrou acho que 3 ou 4 dias, foi com a mesma roupa, Walter, não mudava a roupa. Eu falei, meu Deus, será que ele passa um negocinho debaixo do braço pelo menos? Passava sim. No dia mais frio ele só pôs uma outra camisa por cima, mas me chamou a atenção, pastor, a simplicidade. Sabe, a gente não vem aqui para ficar vendo roupa de ninguém, apesar que tem gente que faz isso. Mas o discípulo de Jesus comprometido não é por isso. Então, a obediência torna a Bíblia mais preciosa. Você vai aprender a amar mais a Bíblia, porque você vai encontrar nela o caráter amoroso e o caráter glorioso de Jesus. Escute o que eu vou te dizer, cristãos desobedientes não têm prazer em ler a Bíblia. Não tem prazer, não sente prazer, não tem alma edificada. Sabe, isso é um perigo. No dia que você tiver prazer pela Bíblia, pela palavra, é porque a tua alma está indo na direção certa e no caminho certo. Terceiro lugar, a obediência traz satisfação à vida. Satisfação, contentamento. Numa era que nós, como a nossa, do imediatismo, da agenda da pressão nervosa, tudo tem que ser para ontem, do descontentamento, da inquietação, é a alma que está agitada demais. Também é tanto bombardeio, é tanta informação. Alguém chamou essa nossa época de, a nossa geração está passando por uma infoxicação, ou seja, é uma intoxicação de informação. Às vezes até a nossa noite, o nosso sono é perturbado de tanta informação que a gente recebe, e o cérebro, a gente dormindo e o cérebro trabalhando, tentando organizar as coisas. A gente não dorme bem, isso atrapalha a nossa vida. Então, vai pelo caminho da simplicidade, obedece a Jesus. Não queira fazer coisas que não estão ao teu alcance, ou que você não recebeu habilidade para fazer. Não queira abraçar o mundo, fazer tudo. É melhor fazer uma coisa só com qualidade, mas você vai ter como consequência satisfação e contentamento. E em Jesus você encontra, em Jesus você encontra, em Jesus você encontra. Em Jesus você encontra satisfação e contentamento. Foi isso que Paulo ensinou para a igreja de Filipenses, capítulo 4. Olha, para ter harmonia entre vocês precisam ter uma mente harmoniosa. Capítulo 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, é para ter uma mente alegre. Versículo 8, ele disse, tudo que é louvável, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai, uma mente santa, uma mente santa, uma mente santa. Aí no versículo de número 11 ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. Uma mente contente, uma mente satisfeita, uma mente que tem paz, uma mente pacífica. A Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento, ter uma paz, uma mente pacífica, uma mente alegre, uma mente santa e uma mente contente. É isso que Deus quer nos dar nesta noite, e pela palavra Ele está concedendo isto a corações e mentes aqui nesta noite. Em último lugar, a obediência nos mantém perto de Deus e recompensa a vida. Toda essa história de Bíblia, de Jesus, é para que a gente de fato se aproxime mais diante daquele ou àquele que nos criou, que nos libertou e que nos tem consolado através do Espírito Santo Consolador. Deus abençoe você, discípulo de Jesus, discípula de Jesus. Olha, construa a tua vida e fica de olho no alicerce, tá?
Porque alicerçado na palavra, a tempestade vai vir para todo mundo, a chuva vai vir para todo mundo, o vento vai vir para todo mundo, mas alicerçado em Cristo, a tua casa não cai e você estará em pé, estará, portanto, habilitado. O Espírito Santo me fez lembrar agora o texto de Judas, versículo 24, que eu quero profetizar sobre a tua vida, a palavra nesta noite. Faça assim, ó, com as tuas mãos como sinal de receber. Olha o que diz a palavra: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar diante dele com alegria perante a sua glória. Receba a força do poderoso, receba a preservação do poderoso, porque para os teus pés não há tropeço. Você estará com a vida fundamentada em Cristo, devidamente correta, para ser apresentado diante dele com alegria perante a sua glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Deus é bom. Marcou um pouquinho aí? Tem prestado atenção que Deus tem falado conosco? Nós precisamos nos enquadrar dentro de acordo com as Escrituras. Nós precisamos viver de uma forma que agrade a Deus. Isso nos trará resultados para a nossa vida. E é andar de acordo com a palavra, né? Temos que andar de acordo com a palavra. Precisamos. Olha o que o pastor Arthur pregou. O Espírito te ajuda, a palavra, o Cristo te ajuda. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos desejar, nós precisamos querer, anseiar, ter uma vida digna sobre essa terra, para que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Cristo seja glorificado nas nossas atitudes. As nossas atitudes têm que gritar lá fora, naqueles que estão de olho na gente. As pessoas precisam olhar para nós e ter vontade de servir o Deus que nós servimos. Tem que ter vontade de perguntar para nós: mas por que você é tão feliz assim, vivendo uma situação tão difícil, homem? É a presença, é a graça, é a presença, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, igreja, nós precisamos viver nessa era o que realmente Deus quer para a nossa vida, para a igreja dele, e é ter uma vida embasada nas Escrituras. Somente na Bíblia é suficiente vivermos de uma forma que agrade a Ele. Não tem outro livro que você vai viver e vai poder agradar a Deus de uma forma tão perfeita, do jeito que Ele quer, se não for olhando para as Escrituras e dizendo: eu vou viver assim, eu vou falar assim, eu vou aconselhar dessa forma, eu vou viver desse jeito, eu vou amar meus amigos, meus irmãos, minha parentela dessa forma, desse jeito. Deus tem falado conosco, Deus tem chamado a gente para viver uma vida realmente autêntica, como servos, servas, filhos, filhas, amigos de Deus. Ai, que coisa linda, meu. Amigo. Eu só posso agradecer a sua presença aqui nessa noite. Você que se esforçou, que veio aqui, aos nossos visitantes que estão espalhados por aí. Tem alguém nessa noite que não é cristão? Tem? Gostaria de aceitar Jesus como único Senhor e Salvador? Tem alguém que está afastado, falar: presbítero Carlos, eu entendi, Deus está me chamando, te dando uma oportunidade, você quer receber uma oração? Se não tem, que Deus possa te conceder uma nova oportunidade. Amém? Esse foi o penúltimo dia e Deus falou conosco novamente. Quinta-feira é o último dia e nós estaremos aqui, se acaso Ele não voltar. Amém? 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 Pastor Wagner, faça os anúncios términos, que Deus nos abençoe.
Meus irmãos, diante de uma palavra dessa, ô Walter, acho que eu vou pegar teu lugar, ficar ali do ladinho dele. Vou estar ouvindo ali, quietinho ali do ladinho. Pastor, Deus abençoe, pastor Arthur. Muito obrigado, muito obrigado. Irmãos, não para exaltar o pastor Arthur, porque eu acho que é a primeira vez que ele está me vendo, mas eu já ouvi bastante ali na nossa sede em Guarulhos, com o pastor Clementino, e também tive o privilégio de ouvir ele ali no Jandaia, com o pastor Kleber. Mas, assim, pregando sobre alicerce, falando sobre estrutura, falando sobre a edificação da casa, e ele falando sobre o alicerce que está embaixo e ninguém vê. É muito interessante quando a gente vê uma pessoa que vive a Cristo, conhece a Cristo e coloca em prática na sua vida Cristo, porque não é arrogante, não é presunçoso, não é soberbo, não é soberbo. O Senhor falando e me trouxe muita lembrança quando eu ouvia o pastor Russell Shedd falando na nossa igreja, ali em Guarulhos. Ouvir o pastor Russell Shedd falando e dizendo, olha, não sou maior que vocês, meus irmãos. Não me façam grande demais, porque lá nos céus os grandes serão pequenos, os pequenos serão grandes, então não me torne pequeno demais, me fazendo muito grande aqui nessa terra. Irmãos, quando nós temos alicerce, a nossa vida e o que aparece de nós, não diz muito sobre o que é que nos deixa em pé. Sobre o que é que nos deixa em pé. Nós precisamos crescer mais para baixo e aparecer menos para cima, porque assim nós seremos grandes edifícios de Cristo e usados para a glória dele, para a glória dele. Pastor Arthur, queria passar nas mãos do Senhor essa pequena lembrança nossa, para o Senhor ter nos abençoado. Não há dinheiro que pague, e sei da sua conduta, e quero agradecer muito por o Senhor estar aqui conosco. Que Deus abençoe e ter abrilhantado nosso evento, nosso simpósio. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. E quero também passar ao nosso cantor, presbítero Jaime. Que Deus abençoe, Jaime. Muito obrigado, meu irmão, por estar abrilhantando o nosso simpósio, nos trazendo um grande louvor do coração de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe. Pastor Walter, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando. E você, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, por estarem aqui junto conosco e poder participar desse grande evento da qual a nossa igreja está trazendo aos nossos corações. Tem o último, quinta-feira, estamos juntos. Logo depois, sábado e domingo, nosso culto com as crianças, nosso culto da família. E nós teremos agora, pastor, na entrada de agosto, Família Agosto de Deus. O mês inteiro aqui falando de família, com grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, nos trazendo a palavra do Senhor, falando sobre família aqui na nossa igreja. Agosto inteiro, terça, quinta, sábado e domingo, Família Agosto de Deus. E Deus vai continuar nos abençoando. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pastor Reinaldo estará nos despedindo em oração. O nosso irmão Catarino, ele trouxe aqui, irmãos, a nossa irmã Márcia, sua sobrinha, né, irmão Catarino? Ligaram para ele agora aqui na igreja, irmãos, e tiveram que sedar ela. Ela está com câncer, né, pastor, irmão Catarino? E tiveram que sedar ela. É uma doença triste, meus irmãos, mata a pessoa e os seus parentes. Então vamos orar por ela, irmãos, vamos orar por ela. Irmão Reinaldo, logo após o senhor ora pelo término, irmão Marcos, por favor, nos eleve em oração a nossa irmã Márcia, pedindo ao Senhor que entre com providência, que faça a sua vontade e que continue consolando a família.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Meu Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, regozijando, Senhor, com a Tua palavra. Senhor, estamos aqui, ó Deus, pedindo, Senhor, aleluia, intercedendo, Senhor, por esta vida. Senhor, que a nossa alegria, Senhor, ela se estende, Senhor. Que o nosso clamor, Senhor, aleluia, chegue, Senhor, adiante de Ti, Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor é um Deus que escuta, Senhor, o clamor, Senhor, do Teu povo. Ó Deus, por isso, nesta noite, Senhor, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, que a Tua vontade, Senhor, seja realizado, Senhor, nesta noite. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, a nossa irmã, Senhor, Márcia, Senhor. Ó Deus, vai de encontro, Senhor. Ó Deus, trabalha na vida da Tua filha. Senhor, se for a Tua vontade, Senhor, que o Senhor venha curar, ó Pai, que o Senhor venha libertar, Senhor, nesta noite, ó Pai. Nós te pedimos por misericórdia, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos alegra, Senhor, os nossos corações. Alegra, Senhor, o coração da família. Trabalha, Senhor, nas vidas, Senhor, desta família, Senhor, que está sofrendo. Que o Senhor possa estar curando, segundo a Tua vontade, Senhor. Nós rogamos, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Reinaldo. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus. Senhor, não tenho palavras para te agradecer, Senhor, pelos teus feitos, pela forma maravilhosa na qual tu tem nos ensinado nesta noite. Continue, Senhor, agraciando e abençoando o teu filho, para que nós possamos também, Senhor, poder usufruir disso. Agora eu peço a Ti, Senhor, nos retorne sem salvo aos nossos lares. Nos dê uma ótima noite de sono e um amanhecer na Tua presença. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos como sinal de receber a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que querem ser como Jesus e obedecem o sacrifício da cruz, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos os salvos, digamos... Amém.